Infelizmente eu quebrei a perna. Chega uma hora em que tu te dá conta que aquela é a música deles e não mais a tua. E era isso que a gente usava para fazer festa e fazia um estrago. Quando tu vê uma mixagem perfeita, que tu não sente uma música terminar e a outra começar, é porque o cara sabe o que está fazendo. Ser DJ hoje, qualquer um é. O que eu conheço hoje, o pouco conhecimento que eu tenho, me permite fazer o que eu faço, que me dá muito prazer, né? Os caras chegam e dizem, olha, nós estamos trabalhando essa música aqui, né? Toca essa aqui. Eu tocava a outra. Sacanagem. Aquilo foi um momento que marcou minha vida. Fazia umas merdas de vez em quando, derrubava, saía todo mundo da pista. Aquela emoção que tu tem da primeira vez que tu vê aquilo, tu não tem como tu descrever. Ou como ser pai pela primeira vez, né? Então, eu sou o Marcelo Sirotsky, produtor brasileiro, morando nos Estados Unidos, fazendo música com muito prazer. Eu me lembro que eu acho que eu devia ter uns 10 anos de idade, quando eu comecei a me interessar por música. Talvez até antes. Naquela época, o que estava tocando, que me chamou a atenção, eram Beatles. Tinha um conjunto de americanos que eles fizeram para meio que não combater, mas para... Fizeram uma espécie de... Os Beatles estavam fazendo sucesso, eles fizeram um chamado The Monkees. Você lembra disso, não? Inclusive no Brasil eles falam, os The Monkees. Os The Monkees, né? O The Monkees, eles falavam os The Monkees, né? E eles tinham uma série, um seriado na TV. Então, eu me lembro dessa coisa assim, do cabelo comprido, né? A música, o rock aparecendo na minha vida, assim. Nunca fui muito do rock, assim, mas naquela época era o que me chamava a atenção. Acho que eu ganhei uma vitrola, acho do meu pai ou da minha mãe, não me lembro mais, era uma vitrolinha. E tinha, aí comecei a ouvir música e me interessar, né? A música foi passando a ser cada vez mais importante na minha vida. Eu já tinha falado para vocês, para mim, a música é um pouco a trilha sonora da minha vida, assim. Eu sempre tentei, né, combinar o que eu estava fazendo com o que eu queria ouvir, né? Eu sempre tentei criar um clima através da música. E então eu me lembro que lá pelos 11, 12, 13 anos eu comecei realmente a curtir mais. Então eu estava fazendo 13 anos, foi uma festa no Círculo Social Israelita, tinha uma boate chamada Samantha, e nós fechamos a Samantha para fazer a minha festa de aniversário. Infelizmente eu quebrei a perna, então eu fui para o meu aniversário com uma bengala de gesso, né? E fiquei com o DJ fazendo as músicas e tal. Eu sempre gostei disso e nunca mais larguei, sempre foi isso, né? Aí comecei a me interessar, cada vez que meu pai viajava eu pedia para comprar disco, né? Eu assinava a Billboard, e aí começava a ver o que estava tocando, 100 mais, ia lá, pai, me traz esse disco, traz aquele disco. Aqui não tinha disco importado, era difícil de ter, né? Então, para ter novidade, tinha que vir de fora. E aí demorava semanas para ele voltar e tal, mas quando ele voltava, vinha com isso, eu ficava dias ouvindo, né? Assim foi que eu ouvi a primeira vez o que é Queen, Genesis. Eu sempre gostei de rock progressivo, mais progressivo, né? Mas eu sempre gostei de música dançante, sempre gostei de música dançante. Aí começou aquela história, primeiro R&B, né, tal, mas depois começou o disco e tal, aquelas coisas, Donna Summer. E aí comecei a gostar, aí começou a aparecer, acho que eu não lembro mais que idade eu tinha, devia ter uns 15, 16 talvez, quando começou a aparecer as primeiras músicas eletrônicas feitas com sequenciador, né, não era digital, mas era música eletrônica. E aí tinha um cara que eu adorava, que era o Giorgio Moroder, que era um italiano, né, que depois acho que casou com a Donna Summer. E eles, então, fizeram algumas coisas que eu, assim... Sabe quando tu ouve uma música, não importa quantas vezes ela te arrepia? Então eu me lembro que tinha, naquela época, na casa do meu pai, tinha um sistema de som, muito por minha causa, né? O primeiro amplificador que eu tive foi
herdado do meu pai, era um Gradiente 70, um Lab 70, 70 watts com 2 caixas. E era uma coisa, era estéreo, a primeira vez que eu vi estéreo, negócio incrível. Aí depois apareceu, mais tarde, o Marantz. Bom, Marantz até hoje é bom, né? E o Marantz naquela época tinha um formato chamado quadrafônico, que eram 4 canais em vez de 2. Então, eram 4 caixas de som e eu tinha as 4 viradas para o centro da sala, cada uma num canto, né? E aí eu botei... qual era a música da Donna Summer? Era I Feel Love. Cara, era um negócio assim espetacular. Botava o som a 200 por hora e ficava ouvindo I Feel Love. Aquilo ali mudou minha vida. Quando eu ouvi a primeira vez aquele arranjo do George Moroder com I Feel Love, o sentimento de ouvir aquela música com aquele arranjo, com aquelas caixas, aquilo foi um momento que marcou minha vida. Então eu tinha 17 anos. Ali eu já gostava de música, eu já tinha o som, mas antes eu ouvia umas coisas mais românticas, assim, Barry Manilow. Vocês conhecem? Não, era um cara que era um cantor, né, e compositor, arranjador americano, que fazia umas músicas bem mellow. Cara, eram baladas românticas, né? Então, isso é o que estou me lembrando. Eu ouvia Bee Gees, ouvia... eu não me lembro na ordem, mas Electric Light Orchestra eu adorava. Minha mãe gostava muito do Frank Sinatra, né? Do Johnny Mathis, né? Meu pai sempre gostou muito de guitarra, música com guitarra, né? Instrumental com guitarra. Então essas coisas todas me influenciaram. Eu gosto muito de guitarra. Tu vai ouvindo música com os teus pais e é claro que te influencia, mas chega uma hora em que tu te dá conta que aquela é a música deles e não mais a tua, né? Mas claro que tem uma influência, né? Tudo isso acaba construindo todo um estofo, que é o que tu vai usar como a tua linguagem, as coisas que tocam vários sentimentos, vários momentos, né? Tudo isso faz parte da minha infância, mas o que sempre me tocou foi a música sequencial, a música dançante, a música com aquela batida, né? Na época eu nem sabia o que era BPM, né? Mas era aquela música dançante, 120 batidas, 130 batidas, 128 batidas por minuto, que é o dance, né? Dance music era isso, 128 batidas por minuto. Quando eu estava com os 17, 18, aí eu tinha 2 amigos, um que era metido a técnico e o outro que gostava de bagunça. E a gente comprou uma Kombi velha e a gente fazia os aniversários das minhas colegas, ou colegas do colégio. Eu me lembro que eu custava 500 dinheiros. Eu não me lembro nem o que era a moeda da época, acho que era 500 cruzeiros, provavelmente. Eu cobrava 500 cruzeiros para fazer uma festa, né? E aí aparecia eu, o Clóvis e o Queco lá com o equipamento. O Queco, que era o cientista, montou pegou uma... Sabe aquelas caixas de toalha que tu tem no banheiro, que puxa uma toalha de cada... Ele pegou aquilo, pegou um contato, passou um contato de madeira em volta, por dentro pegou 3, 4 triac, não sei o que, montou lá uns negócios e montou 4 luzes sequenciais que piscavam de acordo com a batida da música. Naquela época não existia nada parecido. Então a gente chegava com um arsenal, 4 caixas de som, 4 lâmpadas, né? Um mixer, que era? Quasar, um mixer Quasar de 4 canais, né? 2 toca-discos e o amplificador de batalha era aquele Lab 70, o Gradiente Lab 70 com as caixinhas, né? E era isso que a gente usava para fazer festa e fazia um estrago, né? Fazia um estrago. Mas é aquela coisa, festa feita, onde é que era na sala de estar da casa da menina, ou então, o máximo que eu fiz era, às vezes fazia na sinagoga, no salão da sinagoga, né? Ou no... Pedia, mas o que eu gostava naquela época era de tocar música e fazer as pessoas levantarem para dançar, né? Aí que era aquele negócio que tu tá vendo o cara se empolgar com a música, né? Aí tu faz a mixagem,
fazia umas merda de vez em quando, derrubava, saía todo mundo da pista, é normal, né? E assim começou, né? Depois entrei na faculdade e aí comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na Rádio Atlântica, nas rádios. Aí veio primeiro eu comecei na Itapema, Som Brasil Bonito, na época, que era uma rádio que eu tinha o Maurício, era uma rádio do meu, era o sonho dele, ele queria fazer uma rádio brasileira, né, de música brasileira. E aí depois, quando veio o projeto da Atlântida, que era o Pedro, meu primo que tocava, o Pedro era o diretor das rádios. Aí ele, então, me chamou, a gente começou a trabalhar junto. Tinha um cara que era o diretor de programação, que já não está mais conosco, J.B. Schiller. O Schiller era, aliás, Schiller, interessante, né? Que é o cara que eu mais gosto hoje de música. Mas o Schiller, então, me deixou trabalhar junto com o DJ Miguel DJ, que era o programador das rádios, e aí eu passei a trabalhar junto com ele. Então ele fazia... sim. Quando tu começa a trabalhar nas rádios, o que acontece? Naquela época, tinha os divulgadores. Então tu ficava na rádio e vinha os divulgadores com os discos. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi Madonna. Eu já trabalhava na rádio, os caras me deram o primeiro disco da Madonna, né? Aí tinha vários desses discos, assim, tu ouvia, né? E escolhia uma faixa para tocar na rádio. E eu sempre gostava do lado B, né? Os caras chegavam e diziam, olha, nós estamos trabalhando essa música aqui, né? Toca essa aqui. Eu tocava a outra. Sacanagem. Naquela época tu queria descobrir, né, uma coisa diferente que a outra rádio não estava tocando, que tu achava que o teu público ia gostar. Então a gente fazia a programação, era bem legal. Mas foi uma época que durou muito pouco, porque aquela coisa, tu te dá conta que aquilo é muito bom, mas não é o futuro de uma carreira, né? Aí eu fiz administração de empresas, aí comecei a trabalhar, aí comecei a trabalhar na área de construção, depois foi para a empresa, trabalhei na parte de recursos humanos, aí comecei a trabalhar na parte comercial, fiz de tudo um pouco, né? Sempre fez parte da minha vida, mas como hobby, né? Era coisa que eu fazia quando eu queria me divertir. Estava sozinho fim de semana, vou fazer um disco. Eu acordava cedo de manhã, gravava um disco, remixava coisa, fazia para mim. E aí eu começava a construir minhas trilhas sonoras. Aqui, vou viajar, vou para a praia, vou fazer uma trilha sonora para ir para a praia. Vou trabalhar, vou fazer uma trilha sonora para trabalhar. Então, eu tinha disco de tudo que era jeito que eu fazia para mim, né? Claro que ao longo do tempo, o que acontecia? Os amigos que vinham, faz uma cópia para mim, faz uma cópia para mim. E aí eu fazia, mas era tudo pirata, né? Eu me lembro que eu ia para os Estados Unidos, eu trazia umas caixas assim de CD branco, CD virgem, né? Para poder gravar os CDs para os amigos. Então eu chegava lá, já botava a tosse ali, já apertava o botão, já saía um CD e tal. De novo, né? Eu acho que teve esses momentos que fizeram a diferença. O George é um cara que eu sempre falo, né? E aquele momento na minha casa ouvindo I Feel Love, exatamente o nome da música é o que eu senti pela música, I Feel Love, né? Eu me apaixonei ali por aquilo. Então, eu sempre gostei de sequenciador, sempre gostei dessas coisas, né? E isso foi sempre uma influência, né? Sempre gostei. Uma outra influência, eu falei em Electric Light Orchestra, né? Jeff Lilly, que era o principal do Electric Light Orchestra, ele usava muito sinfônica. Então ele fazia arranjo para rock com orquestra sinfônica. Era um negócio que também era inusitado. Então de repente tu ouvia, né, uma música que era um rock inglês com uma imensa coluna de violinos, né? Então ficava um som muito mais cheio, muito mais rico, que era uma coisa que eu achava encantador também, né? Então tem várias referências desse tipo, quer dizer, já falei nos Bee Gees, mas sempre tem essa pegada um pouco, né, meio eletrônica, né? Eu sempre gostei mais de música comercial também.
Pois isso foi aos pouquinhos. O que aconteceu, né? Eu sempre fui DJ, sempre gostei de mexer com música e eu adorava. Uma coisa que me encantava. Bom, até vou dizer, quando eu namorei a Elaine pela primeira vez, eu tinha 19 anos e ela tinha 16. E a gente estava de férias no Rio de Janeiro e tinha Hipopótamos, que era uma discoteca famosa lá. Tinha uma outra que eu não me lembro o nome agora, mas o DJ era muito bom. E eu ficava encantado vendo o cara fazer a passagem na batida. Só que era tudo analógico, não tinha, né? Então o cara tinha que pegava o fone, encostava na batida ali a música e largava uma batida em cima da outra e sincronizava no olho, né? É muito mais difícil fazer isso do que hoje em dia. Hoje em dia tu faz eletronicamente tudo, é uma barbada, né? Ser DJ hoje qualquer um é. Mas o cara fazia, e eu achava, como é que esse cara faz isso? Que coisa incrível! E aí eu comecei a tentar fazer isso, comecei a aprender a passar na batida, né, as músicas e tal. E a primeira coisa que eu me dei conta, é fácil tu fazer, a batida não é tão difícil. O problema é que tu tem que entender um pouquinho de música. Eu não entendia porra nenhuma de música, não entendia nada de música. Tem uma outra questão, que é a harmonia, né, das notas, né? E isso é que faz a diferença, né? A batida mais a harmonia que fazem essa diferença. Quando tu vê uma mixagem perfeita, que tu não sente uma música terminar e a outra começar, é porque o cara sabe o que está fazendo. Então eu comecei fazendo essas coisas, ficava brincando, aí começaram a aparecer as primeiras câmaras de eco, efeitos e coisas, e eu adorava mexer com isso, né? Aí fazia. Daqui a pouco comecei a pegar essa música que eu gostei. Quem sabe se eu mudar a velocidade, mudar a batida, faz mais uma coisa, bota uma bateria eletrônica. Comecei a remixar coisas dos outros para mim, né? Fazia brincadeira desse tipo. Muitos anos fiz isso, né? E aí comecei, na verdade, assim, eu comecei a fazer as minhas músicas durante a Covid, porque eu não tenho formação musical, né? Então o que eu fiz foi estudar um pouco teoria musical, li sozinho a respeito durante a Covid e comecei a entender o básico do básico que me permitiu começar a compor alguma coisa, né? E com esse básico, parco conhecimento que eu tenho e com o gosto, né, o ouvido. A vida inteira interessado por música, mas eu não entendia a lógica do processo musical, a teoria musical. Eu fui ler a respeito para entender. Eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que eu sou músico, porque eu não sou, eu sou curioso. As minhas filhas, a minha filha Luísa, a minha mais velha, essa é uma música de mão cheia. A mulher, ela estudou a vida inteira, se formou na melhor faculdade de música dos Estados Unidos, Berkeley, lá, né? É cantora hoje e tal. Essa tem um estofo e tem um conhecimento que eu tenho até vergonha de discutir com ela, né? Mas, assim, o que eu conheço hoje, o pouco conhecimento que eu tenho, me permite fazer o que eu faço, que me dá muito prazer. Então é isso, eu fui atrás de ferramentas para me ajudar a fazer o que eu tinha prazer. E olha, a minha vida mudou depois da música, depois deste momento musical. Eu sou muito mais realizado hoje, eu tenho um projeto de vida, eu me sinto uma criança. Cada vez que eu faço uma música, um filho novo, né? É muito bom. Então, esse prazer, assim, de ter um interesse com essa profundidade, com esse amor, né? E mais, né? Encontrar gente que gosta do que eu estou fazendo e que reforça e que admira, isso é maravilhoso. Então, para mim, o mais importante é isso, é poder dividir o que eu faço com pessoas que também gostam. O que me aconteceu? Eu comecei a fazer música e o processo de lançar, de criar capa, de fazer todo o processo, ele demanda, ele demora, né? Tem todo um trabalho que não está ligado à música e que te toma tempo. Então, isso se soma a uma presença que é inevitável na mídia social, que, aliás, é engraçado isso, porque eu não tinha nenhuma presença na mídia social, não gosto, nunca usei, né? Mas quando eu precisei fazer isso, a minha mulher pegou um grupo de amigas no WhatsApp e disse: olha, dê uma força aí pro Marcelo, que ele está começando a fazer umas... Foi assim que a coisa começou. E era... Vocês se lembram? Tinha pouquinha coisa, né?
mas me dava muito trabalho, eu não sabia, tinha que produzir esses vídeos e fazer não sei o quê. Era uma coisa que eu fazia porque eu queria que conhecesse o que eu estava fazendo, mas me tomava um enorme tempo que eu não tenho para fazer, eu quero fazer música, né? E aí eu fiquei um bom tempo procurando alguém que pudesse me ajudar. Inclusive, trabalhei com uma menina na Índia, né? Cheguei a falar isso para vocês? Tinha um aplicativo lá, tem ainda nos Estados Unidos, que tu buscava fornecedores de várias coisas dentro da área, de música e tal. E tinha uma menina na Índia lá que se oferecia para fazer SEO e tal, e fazer algumas outras coisas dessas. Eu tentei, não durou um mês, a experiência não funciona. Primeiro pelo fuso horário, segundo pela a língua, a cultura, né? Mas eu me dei conta de que eu precisava de alguém que me ajudasse a fazer essa parte de suporte, porque senão eu gastava muito mais tempo fazendo isso do que fazendo o que eu gostava de fazer, que é música. E aí encontrei vocês, e a gente conversou, eu contei o meu projeto para vocês que eu queria fazer, né? Vocês vieram com uma proposta de trabalho que foi aquela coisa, mirei no que vi, acertei no que não vi, né? Foi muito diferente, eu imaginava uma coisa e veio um outro pacote bem diferente, né? E acho até que é um aprendizado juntos, né? A gente aprendeu muito juntos, né? Mas isso me permitiu ter esse volume de produção. E é engraçado que, para mim, a música brota. Eu não tenho dificuldade. Eu sento ali, o esqueleto do que eu quero fazer sai em pouco tempo. Não mostrei para vocês agora, estava fazendo uma outra ali. Está basicamente pronto. O arranjo toma mais tempo, demora um pouco de fazer e tal, mas o conceito, né, o layout da música é rápido. Então eu posso fazer mais de uma por semana. Eu demoro, sei lá, dependendo da inspiração e da música que eu quero fazer, 2, 3 dias para fazer uma música, né? Não tem uma regra. Eu gosto muito de fazer a batida, de fazer a bateria e tal. Muitas vezes eu começo por aí. Mas às vezes eu me deparo com uma letra que eu gostei, né? Ou um acorde que eu achei bonito. Ou eu estou ouvindo no rádio uma coisa, pá, que música legal isso aqui. Nunca fiz nada parecido. Vou tentar, né? É o caso, por exemplo, quando a gente foi agora para o Marrocos e eu fui num lugar espetacular. Tinha lá um DJ tocando ao vivo com músicos locais. Eu achei a batida tão emocionante que eu vou fazer uma homenagem para a música do Marrocos e fiz essa aí, que é Better Days, né? E acho que consegui retratar o que eu senti naquele momento. Acho que ela ficou bem, né, pulsante, uma coisa que tem algumas coisas que tu precisa viver para entender. Eu uma vez ouvi, quando era guri, é que nem ir na Disneylândia, não tem como descrever, tu tem que sentir, né? É um sentimento, tu vai lá e olha, aquela emoção que tu tem da primeira vez que tu vê aquilo, tu não tem como descrever. Ou como ser pai pela primeira vez, né? Não adianta, tu tem que ser para entender, né? Vou dizer a verdade, eu nem me dei conta que foram 2 anos. Passou rápido. Vocês é que me disseram que fazia 2 anos que a gente estava lançando toda semana, né? Mas eu, por mim, é um prazer. Então eu não sinto o tempo passar. A minha mulher disse, lá vai ele, vai dar expediente, né? Que eu sento de manhã no estúdio e fico, quando eu vou ver, são 8 horas da noite, eu estou me divertindo. Então é um prazer, né? Mas a evolução que eu sinto é que ficou muito mais fácil para mim dominar as coisas. E eu começo a me dar conta do que eu gosto mais, do que eu gosto menos. Eu tenho fases que eu estou a fim de fazer uma coisa diferente. De repente estou fazendo muita coisa comercial, aí volto pro chill out, que é uma coisa que eu gosto. Agora quis fazer uma coisa mais tipo space, uma coisa mais, né? Ou uma batida mais ritmada e tal. É que a coisa brota como sentimento, cara. É engraçado isso, né? E é um prazer cada vez que eu vejo uma coisa que eu vejo que ficou harmônica, que funciona, né? Para mim, poder dividir o sentimento que é colocar uma coisa dessas, fazer uma coisa dessas existir do nada e alguém dizer que gostou, sabe? Como disse o meu... Não sei de quem é essa frase, mas quem aos meus filhos beija, minha boca adoça, né?
Então, é muito isso, assim, o cara que gosta do que eu faço está me fazendo um baita de um elogio. Isto é o combustível, né? Poder saber que eu faço uma coisa que não só agrada a mim, mas agrada a outras pessoas, é um baita de um combustível. Eu me sinto muito bem. Com o tempo, eu me lembro quando a gente começou a falar sobre isso, eu sentia muito essa coisa do síndrome do impostor, né? Hoje é muito menos, eu me sinto muito mais à vontade, me sinto muito mais grato, mais dominando esse processo. A prática faz a perfeição, né? Então, quanto mais tu faz, melhor vai ficando. E é isso. Mas é uma jornada, né? Eu ainda, a gente fala em 1 milhão e tal, eu ganhei a placa de 100 mil, acho que foi ano passado, não sei, do YouTube. No final do ano retrasado. Eu queria a placa de 1 milhão, né? Nós já estamos quase lá, quer dizer, estamos na metade do caminho, né? Mas eu gostaria muito de chegar a 1 milhão, né? Eu acho que é um baita do número. Então, é uma jornada, né? E uma jornada que vai ficando cada vez mais confortável e a gente vai se sentindo bem com ela, né? Eu acho que tem que estar bem acompanhado. Vocês são bons companheiros. Não, cara, isso é um mundo, né? E sozinho é muito difícil de decodificar isso. Então, só o fato de ter a interlocução que a gente tem e discute isso, e discute aquilo, e ver, olha, pô, tem que entender. Hoje fazer música é só uma parte do processo, né? A outra parte é muito mais científica. Tem que entender o algoritmo, como é que ele funciona, o que tem que ser priorizado, o que não tem que ser priorizado. Quando a gente começou a falar sobre isso, eu me lembro que eu falei assim, olha, eu faço música para mim, né? Eu quero ser autêntico. Cara, isso é uma interação diária. Todos os dias que tu faz uma coisa e tu começa a receber feedback, o feedback vai te alterando, vai te mudando. Então, é um processo de crescimento que tu faz junto com as pessoas que gostam do que tu faz, né? Tu quer agradar aquelas pessoas que estão te dando a honra de te acompanhar, tu quer cada vez mais que elas fiquem felizes. Tu tenta refletir no teu trabalho aquilo que elas gostam, né? E claro que tem o meu gosto, o filtro sou eu, né? Isso é uma evolução também, porque não era assim no início, né? O público foi se consolidando. Eu não sei por que isso aconteceu, mas eu fico feliz de ver isso espelhado no perfil das pessoas que ouvem, né? Porque fica claro que tu está atingindo um público bem heterogêneo, né? Bem diverso. Não é apenas uma faixa, são várias. Claro que com especial foco naquele público maior, mas sem dúvida é um prazer ver esse número de pessoas. Claro que sim, né? Cada vez que eu vejo alguém comentar que ouviu minha música e me fazendo algum elogio, isso é para isso que eu faço. Não é para isso, mas eu digo, isto é um combustível para o que eu faço, né? Saber que alguém ouviu e tal. E tem acontecido com mais frequência isso, né? De repente alguém diz, tava no shopping, ouvi tua música. Ou da tua mãe mesmo, tava na aula de yoga, ouvi tua música, né? Minha filha estava não sei onde, ouviu. Eu passei essa semana aqui entrando no meu prédio aqui, estava tocando minha música, né? E ainda tem essas ferramentas novas aí da Apple e do próprio Vibrate, né? Que te mostram aonde a música está tocando no rádio, no mundo inteiro. Então, é muito legal tu ver que... E eu não fiz trabalho nenhum para isso, né? A gente nunca fez nenhum trabalho. Isso aconteceu de forma espontânea. É gente que está em vários lugares diferentes do mundo ouvindo a música, né? Fazendo Shazam, programando a música em rádio. Isso é um negócio maravilhoso, né? E não importa o tamanho, o quanto seja e tal, só o fato de saber que tem algumas pessoas que estão gostando já me deixa feliz, né?
eu comecei com essa sensação da síndrome do impostor, muito inseguro, né? E aí eu comecei a fazer algumas coisas. Primeiro peguei trabalho de outras pessoas e mexi e gostei do que eu fiz. Aí apareceram uma outra oportunidade para fazer algumas coisas em conjunto e eu estava bem preocupado com o resultado, mas achei que o resultado eu fiquei muito feliz com o resultado. As pessoas que fizeram também gostaram, né? E eu acho que está na hora de começar a fazer um pouco mais disso. Acho que poder tentar colocar um pouco do meu molho no trabalho de outras pessoas, decodificar o que as outras pessoas fazem com o meu ponto de vista, isso pode me dar bastante prazer também, né? São caminhos diferentes. Aliás, se eu me considero um produtor musical, não tem nada mais natural do que trilhar esse caminho, né? De interagir com outras pessoas e de tentar fazer uma combinação de percepções, de gostos, de tendências, que são essas misturas entre o meu ponto de vista e do outro, que vai estar trabalhando junto, né? Então, a curiosidade para ver aonde isso vai levar está me deixando bastante interessado nesse caminho. Não, porque a música sempre me acompanhou, né? Então a música sempre foi a minha parceira nessas coisas, a tríade da minha vida, já falei isso. Foi apenas a questão da oportunidade, né? Tinha tempo nas mãos, o que eu vou fazer agora? Estou aqui fechado em casa, né? Vou ler, vou estudar um pouquinho, vou começar a mexer nisso e tal. E a coisa aconteceu com naturalidade. Aconteceu, sei lá, eu estava com 60 anos quase, quando eu comecei a fazer as primeiras músicas assim minhas, faz 5 anos, sei lá, né? E claro, é um processo de evolução, né? Até há pouco tempo eu estava ouvindo as primeiras músicas, tem algumas que eu tenho vergonha, mas é necessário passar por aquelas para chegar nas próximas, né? E tem todo mundo que fala, né, nesse negócio, essa parte artística é 80% transpiração, 20% inspiração. Tem que fazer, e das que tu faz, tem algumas que tu vai gostar muito, outras tu vai gostar um pouco, outras talvez tu não goste mais, mas é aquela coisa. Eu fiz umas 200 músicas, acho que tem 20 que eu gosto muito, né? Claro, eu gosto de todas as minhas filhas, no caso, né? Mas tem algumas que eu paro para ouvir até hoje, né? Então é isso, não tem certo nem errado, né? Tem aquele momento de inspiração, o clique daquele, de achar a coisa certa na hora certa, né, da inspiração, é isso. E é um prazer, é uma busca, eu sou o Indiana Jones da música, né? Fico procurando, né, a arqueologia da coisa. Hoje em dia, com a tecnologia, qualquer um pode ser um produtor musical, músico. Se tu tiver um bom computador e um pouquinho de sensibilidade e acesso a alguns softwares razoáveis, tu pode fazer o que tu quiser. E não tem certo, não tem errado, não tem grande, não tem pequeno, né? Tem a expressão do teu talento, do teu amor pelo que tu está fazendo. Quando tu faz aquilo acontecer, é uma realização pessoal. Então eu estimulo qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer faixa de idade, né, a tentar, né, porque é um negócio maravilhoso. O prazer que a gente tem de construir algo do nada e transformar aquilo numa coisa harmoniosa e agradável é indescritível, é muito agradável fazer isso. Então eu sugiro que todo mundo faça, todo mundo que tiver vontade, pelo menos tente, né? Não tem certo ou errado. Um abraço.